Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, negócio da China. Aumenta a parceria chinesa com o Brasil como reflexo do tarifaço do Trump. Será que isso é uma boa notícia para o clima ou estamos sendo otimistas demais? E a transição energética, como fica? A gente vai se aprofundar nisso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, como sempre, deixa eu começar primeiro cumprimentando as minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Oi, Marina. Oi, pessoal, tudo bem? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Continue sendo o nosso profeta do Apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para essas conversas, onde a gente trata de temas aí complexos de uma maneira mais leve, para ninguém entrar em desespero. Outra coisa que impede a gente entrar em desespero é o seu apoio. Então, se você estiver nos assistindo no Spotify ou no Apple, nos dê 5 estrelas e também, se estiver no YouTube, deixa um comentário legal pra gente vai adorar ler. Agora que eu já passei o nosso recado, fiz os nossos cumprimentos, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, começando então aqui o primeiro bloco, né? Marina, os reflexos aí do tarifaço do Trump, a gente vai ainda descobrir na extensão, vai ver as cenas dos próximos capítulos ainda. Mas, por enquanto, a gente já viu algumas mudanças aí nesse tabuleiro, né? A gente viu agora nos últimos dias algumas declarações, digamos assim, otimistas sobre uma possível janela de oportunidade que aumentaria aí a parceria entre China e Brasil. Esse otimismo tem alguma justificativa, Marina? Olha, Terto, do ponto de vista das exportações brasileiras, principalmente de soja e de carne, o otimismo se justifica. A China é a maior compradora de commodities do mundo e tanto o Brasil, maior exportador global de carne e soja, quanto os Estados Unidos, são fornecedores do mercado chinês. Com a retaliação chinesa ao tarifaço de Donald Trump, os preços do mercado americano ficaram inviáveis para a China comprar. Então, o Brasil deve suprir pelo menos uma parte dos 13 bilhões de dólares em grãos comprados pelos chineses no mercado americano. Em relação à carne bovina, além do tarifaço, a China suspendeu recentemente 60% dos fornecedores credenciados nos Estados Unidos por descumprimento de regras sanitárias, o que se chama de barreira não tarifária. Então, as perspectivas para os produtores de carne brasileiros são ótimas, eles estão aí comemorando. Ou seja, a oportunidade para crescimento das exportações brasileiras, de fato, existe. A questão é se e como os produtores de soja e carne brasileiros vão aproveitar essa janela enquanto ela estiver aberta. Foi o que me explicou o engenheiro agrônomo Eduardo Assad, professor e pesquisador da FGV Agro. Para o setor de soja, ele diz que o maior desafio é aumentar a produtividade, que vem caindo na última década por causa das mudanças climáticas. Sim. Aliás, o campo de pesquisa do Assad é agricultura e mudanças climáticas. E ele trouxe alguns números bem impressionantes de um estudo da Embrapa sobre soja que dão uma medida desse desafio. Até mais ou menos 2015, a produtividade da soja estava crescendo muito, tipo 4,2 por ano. Mas na última década, essa produtividade baixou, ficou numa média aí de 1,1, 1,2%, o que, de acordo com os pesquisadores, está relacionado a 2 fatores. Primeiro foi porque o preço dos agrotóxicos e dos fertilizantes, que essa monocultura usa muito, foi lá para cima. E depois, por causa do clima. Você vê, nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu em torno de 300 bilhões de reais por conta do clima. E, como diz o Assad, o que são 300 bilhões de reais? 75% do valor do Plano Safra. É muito dinheiro. Quer dizer, embora o Assad esteja otimista com a capacidade de investimento do setor, que tem muito dinheiro e já tem avanços em biotecnologia, por exemplo, cultivares que resistem melhor à seca, o grande desafio é mudar o sistema de produção. E aí vou até abrir aspas para ele. Aí é que entra o que nós estamos falando há 35 anos, o uso de técnicas mais integradas, onde você consegue aumentar o armazenamento de água no solo, reduzir a influência da temperatura e fazer com que as plantinhas sofram menos.
Mas esse processo, como ele mesmo disse, tem sido muito lento. Embora ele diga que vai virar, principalmente se houver um condicionamento de recursos do governo, por exemplo, do Seguro Safra, a essas melhorias técnicas, a coisa anda devagar. E é uma visão otimista, ele mesmo reconhece, porque a China já está aqui comprando o máximo de soja que consegue. E aí, ele diz que não, mas eu acho que a gente pode pensar sim em um avanço nas fronteiras agrícolas, ou seja, desmatamento. Quem não consegue maior produtividade, planta numa área maior, né? Para fechar, eu tenho que dizer que o Assad também é otimista em relação à pecuária. Segundo ele, de tanto ser alvo de escândalo, a pecuária está se modernizando. E até para cumprir a exigência de importadores, como a própria China. O Assad diz que boa parte do setor vem reduzindo o tempo de abate, até porque a China ela só compra boi abatido até 30 meses, né, 2 anos e meio. E como o Assad explicou, o abate dos bois mais jovens, associado à dieta do rebanho e outras práticas, reduz significativamente a emissão de metano, um dos gases estufa. Inclusive, os pecuaristas brasileiros estão entre os primeiros a adotar o protocolo GHG, que é uma ferramenta que faz o controle das emissões. Eu espero que o Assad esteja certo, que a pecuária esteja mesmo se modernizando, porque eu não sei bem o que eles vão fazer para dobrar a produção de carne para atender a China, como eles prometeram nessa semana. Quer dizer, tenho até medo de imaginar. O Assad diz que não vai ter floresta virando pasto, que os padrões de fiscalização interna e do monitoramento dos próprios exportadores estão mais rígidos. O que se apurou sobre isso, Giovana? Pois é. Bom, eu conversei com uma pessoa que talvez não seja tão otimista quanto o Assad. Eu falei com o Paulo Barreto, que é pesquisador do Amazon, um instituto de pesquisa baseado em Belém. E o Barreto, eu fui procurá-lo justamente porque ele estuda há muitos anos essa relação entre o avanço da pecuária e o desmatamento, né? Um conceito até que ficou conhecido como que a destruição da floresta se deu sob a pata do boi. E aí ele acabou, inclusive, de lançar um trabalho avaliando a expansão da pecuária entre 2000 e 2023 e quais que foram as lições que foram possíveis de ser aprendidas com isso, né? Quem quiser até ver, a gente vai colocar o link lá no nosso site. Bom, eu perguntei para ele se ele acha que esse interesse maior da China no gado e na soja pode acabar levando a um aumento do desmatamento. Então ele me fala assim, o que ele percebeu nesses últimos 23 anos, né, entre 2000 e 2023, é que a China teve um papel duplo. Por um lado, ela promoveu um aumento da produtividade, mas ele acha que, por outro, acabou, mesmo que indiretamente, levando sim a mais desmatamento. Esse boi China, né, que o Assad comentou, de menos de 30 meses, de fato induziu um investimento em uso mais eficiente da terra, por exemplo, com a restauração de pastagem degradada. E como eles pagam muito bem por esse gado, cerca de 20 a 30 reais a mais por arroba do animal, né, na comparação com o convencional, muita gente acabou se adaptando para poder vender para os chineses. Mas quando a gente olha para todo mundo criando gado na Amazônia, ele acha que o quadro é um pouco mais complexo. Porque a cada hectare de pastagem que foi reformado na Amazônia, outros 2,35 hectares foram derrubados, né, foram desmatados. Só 0,2% dos pastos degradados foram reformados na Amazônia. Então, seria mais ou menos o seguinte, o produtor interessado em vender para a China vai lá, faz tudo direitinho para atender os critérios que eles colocam. Mas isso acaba incentivando uma especulação de terra. E aí acaba, né, levando a mais desmatamento. E tem outra coisa, né, Giovana? Até o ano passado, pelo menos 80% da produção de carne do país ficava aqui mesmo, no nosso mercado interno. Ou seja, como você disse, os pecuaristas mais avançados podem até melhorar as práticas para cumprir o padrão chinês. O Assad diz que 25% da carne bovina do Mato Grosso do Sul já está indo para a China. Mas se as exportações aumentarem, quem vai suprir o mercado brasileiro? Eu estou achando que a gente pode acabar comendo carne de vaca velha criada em terra grilada. Não é não? Olha, Marina, acho que é um risco mesmo. Enfim, continuei insistindo sobre isso, né, com o Paulo Barreto. Ele acha que se esse aumento da demanda vier sem um controle ambiental que ele chamou de pleno,
a gente pode, assim, imaginar um aumento do desmatamento. Aí eu perguntei para ele o que seria esse controle ambiental pleno, porque a gente já está vendo o desmatamento da Amazônia cair, né? Mas aí ele disse que, assim, ainda essas políticas que a gente está vendo do governo não resolveram, por exemplo, a enorme quantidade de terras públicas que existe na Amazônia, tanto federal quanto estaduais, que ainda que não foram destinadas, né? Não viraram, por exemplo, uma unidade de conservação, não viraram uma terra indígena, estão meio soltas lá. E isso é espaço para grilagem, né? Outra coisa que ele aponta é que o crédito rural, por exemplo, hoje, ele não está condicionado ao ganho de produtividade. Ele fala assim que a maioria desse recurso vai para, sei lá, a pessoa quer comprar gado, vai lá, consegue comprar gado. Mas não está condicionado, por exemplo, a uma melhoria do pasto. Se tivesse esse condicionamento, aí ele acha que reduziria ainda mais, né, a pressão por desmatamento. E eu queria só falar um pouquinho mais de soja, que eu bati um papo também com o André Nassar, que é presidente da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que é a entidade que reúne aí essas grandes empresas, Cargill, Bunge, Amage, né? E eu queria saber se, do ponto de vista deles, eles estão imaginando que vai ter um aumento da área plantada de soja, né? E aí ele fez uma comparação com o que aconteceu em 2018, no primeiro mandato do Trump, quando ele também impôs uma guerra comercial, também sobretaxando principalmente os produtos chineses, né? E naquela época, a China comprava de soja uma quantidade mais ou menos semelhante, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Era mais ou menos meio a meio aí para cada fornecedor. Com o tarifaço que ele fez naquela época, aumentou muito a venda do Brasil. O Brasil chegou a responder por 82%, 83% do que a China comprava de soja. Depois, China e Estados Unidos voltaram ali a se acertar, a coisa mais ou menos equilibrou, mas ainda assim equilibrou numa faixa mais alta do que o Brasil vendia naquela época, chegando aí a uns 70%. Então ele acha que hoje, mesmo, né, tendo essa transferência de compra, hoje a margem é menor, né? Então o Brasil já vem preenchendo uma fatia maior. E ele fala que mesmo naquela época, com esse aumento aí, né, maior de venda, não teve uma expansão tão grande de área plantada, diz ele. Teve um aumento, mas não chocante, assim, surpreendente, que pudesse justificar um grande desmatamento, diz o André, né? Mas assim, ele acha, claro, que vai ter ainda um aumento agora, mas de novo, ele acha que vai ficar dentro de uma normalidade aí. Mas aí eu acho que a gente pode aqui fazer uma especulaçãozinha, né, do que a gente pode imaginar. Vamos lembrar que tem, já há algum tempo, os produtores de soja estão fazendo uma pressão grande para que se acabe com a moratória da soja, que é um acordo muito importante que foi fechado ali na primeira década dos anos 2000, em que essas grandes empresas exportadoras de soja se comprometeram a não comprar de jeito nenhum grão plantado em área desmatada na Amazônia. Isso foi uma política de enorme sucesso. Muita gente acredita que a taxa de desmatamento, quando ela caiu entre 2004 e 2012, caiu mais de 80% naquela época, em boa medida foi por causa dessa política. Só que ela vem enfrentando nos últimos anos resistências. A ProSoja, por exemplo, é uma grande defensora de que a moratória termine. A Repórter Brasil deu uma matéria agora em fevereiro falando que a Cargill já sinalizou para os seus investidores que eles podem estar pulando fora da moratória. Então, isso é uma questão. E tem outra coisa que a gente tem visto também do Mato Grosso, que é um grande produtor de soja, querendo mudar a definição do que é a Amazônia Legal. Se eles conseguirem isso, a maior parte ali da produção deles vai ser considerada Cerrado e não Amazônia. Cerrado tem uma restrição menor que não pode ser desmatada, né? Então, eu já consigo imaginar, eu imagino que você também, Marina, muito gaiato ruralista aí falando, mas a gente precisa alimentar o mundo. Olha só a guerra comercial, a gente devia se aproveitar dessa oportunidade. Acho melhor a gente nem dar ideia, né? É isso aí mesmo, né, Giovana? Por falar nisso, né, por falar em oportunidades, a gente vai trazer agora um vídeo para essa conversa, que é uma entrevista que o ministro Fernando Haddad, né, cedeu aí a Mônica Bergamo, a jornalista Mônica Bergamo, para a Folha de São Paulo. A gente vai ver esse vídeo agora. Eu venho dizendo que o Brasil, com todos os problemas que tem enfrentado, está numa posição relativamente aos pares mais vantajosa. A gente não tem uma dependência da economia americana como o México tem, por exemplo, né? Nós temos boas relações com a China, nós não temos dívida externa, nós temos reservas cambiais, nós temos bom fluxo de comércio,
Nós temos boas relações com os 3 grandes blocos econômicos, uma proeminência na América do Sul sem pretensões hegemônicas, mas com respeito dos vizinhos. Enfim, nós temos condições de navegar nesse quadro de incerteza. Bom, vocês viram aí, né, gente? Ouviram que o Haddad aí traça expectativas positivas, né, para a economia no Brasil. E acho que, enfim, tem esses dados positivos que às vezes vêm em economês. O grande problema é que muitas pessoas às vezes não veem isso, né, como isso cai no seu dia a dia, né? O Haddad, no final da fala dele, fala aí de quadro de incerteza, e para muitas pessoas a incerteza voltou a ser o que comer. Essa aqui é a grande verdade, né? No último dia 13, saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que, por causa da inflação, 58% dos brasileiros passaram a reduzir a quantidade de alimentos que costumam comprar no mercado, e, no caso dos mais pobres, esse número sobe para 67%, ou seja, um número enorme. A pesquisa também mostra que, para 54% dos brasileiros, a culpa disso seria do presidente Lula, ou seja, tem aquela relação com a crise de popularidade do presidente. O próprio governo está tomando algumas medidas, né, para conter o aumento aí dos preços, e agora a gente tem esse novo cenário global, onde a gente pode aí ter, segundo o discurso do Haddad, né, alguns benefícios para o Brasil. Marina, esse otimismo, será que cai no prato dos brasileiros? Olha, Terto, eu cheguei a falar rapidamente com a Assad sobre preços, né? E ele, nesse ponto, não foi otimista, não. A pressão das exportações, na verdade, ela pode reduzir a oferta interna, né? E manter os preços altos, não apenas da carne bovina, mas do ovo e do frango, até porque a ração deles é feita de milho e de soja, né? Commodities que também estão variando de preço. E nos produtos do dia a dia, as hortaliças, o tomate, o café, o clima já vem fazendo um maior estrago, reduzindo a produção, e aí com choque de oferta não tem como baixar os preços, não. Uma tristeza que eu acho que a gente vai continuar vendo a fome, né, ou pelo menos as pessoas comendo pior no país do agronegócio. Realmente é uma tristeza, né, até porque, enfim, combate à fome sempre foi uma marca aí, né, dos governos do PT. Bom, vamos então aí a uma marca deste podcast, né, que é o próximo quadro, que é o quadro Trombeta da Semana, logo depois da vinheta. E tivemos mais uma viagem turística espacial promovida pela empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, que dessa vez levou para o espaço a cantora Katy Perry. A viagem durou pouco mais de 10 minutos e não se sabe ao certo quanto custou. Em 2022, o empresário pagou mais de $1 milhão, mas agora, em 2025, a experiência contou com uma atração especial. Um tombo ridículo do próprio Jeff Bezos, que aconteceu assim que ele foi receber o retorno da nave à Terra. Ver um bilionário caindo de cara no chão? Certas alegrias não têm preço. Mas, enquanto isso, aqui embaixo, encontraram uma forma muito menos complicada de tirar dinheiro dessa turma. Virou destaque na semana o grupo Legendários Brasil, que promove experiências para homens que querem se empoderar, sei lá, algo do tipo, realmente não entendi. Por apenas R$81 mil, você, homem digno, pode subir uma montanha num evento chamado Top Pantanal, enquanto escuta pregações religiosas no ouvido. O site diz que com isso você vai desenvolver o seu potencial máximo para chegar ao nível 10 e se tornar o herói caçador que toda a família precisa. Ou tem algum herói marxista infiltrado nas empresas que tem essas ideias para ridicularizar a gente rica, ou se trata só daquele velho ditado: todo dia sai de casa um malandro e um otário. Alguns vão para o espaço, outros vão para a montanha, mas todos terminam aqui, na trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. Bom, depois dessa trombeta, nada melhor do que a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens em formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Bom, vamos então aqui para o segundo bloco, né? Voltando então a falar sobre as consequências dessa guerra comercial.
E agora a gente vai tratar como ela pode impactar a transição energética. Giovana, tem muita gente que começou a falar disso, né, recentemente, mas eu queria que a gente começasse esse bloco com você explicando um pouco melhor como se dá essa relação, né? De que forma esse tarifaço e seus impactos podem trazer uma nova realidade aí para essa corrida aí da transição energética. É verdade, Terto. Tem muita gente aí especulando como é que isso vai impactar o próprio combate, né, à crise climática. E a transição energética é parte muito importante disso. Acho que tem uma expectativa até otimista. Olha, estamos bem otimistas nesse programa, né? Percebendo. Tem uma expectativa de que o movimento global de transição energética é uma máquina que já está andando e não vai parar por causa do tarifaço. Mas também porque quem domina essas tecnologias hoje de energias renováveis, quem é o maior produtor e o maior exportador de painéis solares, de turbinas eólicas, de carros elétricos, e quem é o país que também está mais fazendo a própria transição, é a China. Então se imagina que isso vai continuar acontecendo. E a fatia dos Estados Unidos nesse mercado das tecnologias verdes é pequeno, tanto que eles importam muita coisa justamente da China. Alguns especialistas já imaginam que a China simplesmente deve redirecionar o que ela exporta hoje para os Estados Unidos para outros países, como a Europa, ou mesmo para os países em desenvolvimento. Então, a gente deve continuar vendo esses equipamentos chegando e acontecendo as transições aí em outros lugares. E aí tem uma outra coisa também interessante, porque hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm uma produção grande de carros elétricos, só que eles dependem de insumos chineses. Então, muito provavelmente o que deve acontecer aí, pensando globalmente, é que os carros elétricos da China acabem ganhando mais espaço, substituindo os americanos em muitos países. Eu acho legal a gente até focar um pouco agora nos Estados Unidos mesmo, né, para entender como é que eles ficam nessa equação, né, da transição energética. Todo mundo sabe, né, os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo e o maior, né, no acumulado histórico. Como é que fica essa guerra tarifária também e essa questão da transição energética, das emissões lá nos Estados Unidos, né, Ju? Eu acho que essa é a questão, Terto, para quem está sendo otimista de que a transição vai continuar acontecendo, que é como que essa transição vai continuar acontecendo nos Estados Unidos? Porque é importante a gente lembrar que o Trump já vinha tirando os incentivos para as tecnologias verdes de todo jeito, era a política dele, desfazendo as políticas da gestão Biden, né? Agora, com essas tarifas que eles estão colocando sobre os produtos chineses, o baque deve ser ainda maior. Mesmo quem ia continuar fazendo, né, as suas mudanças, os estados democratas, por exemplo, eles podem sofrer um baque. Por exemplo, os Estados Unidos compram bateria de lítio da China, que é uma coisa importante para os carros elétricos. E agora a China acabou de barrar, aqui quando a gente está gravando o programa, acabou de barrar a exportação de metais críticos para a transição energética para os Estados Unidos. Agora, tem um outro lado dessa guerra comercial que é importante, que é a parte da produção de combustíveis fósseis. Então, vamos lembrar que hoje os Estados Unidos são os maiores exportadores de gás natural para o mundo. E isso é uma coisa que vem alimentando essa transição numa etapa ainda anterior. Então imagina, os países que dependem hoje ainda de carvão têm comprado gás natural dos Estados Unidos para substituir as suas termoelétricas. Gás natural continua sendo um combustível fóssil, mas polui muito menos do que carvão. Então isso é uma etapa importante que pode vir a ser prejudicada. A Europa, por exemplo, se tornou muito dependente do gás natural americano porque eles compravam gás natural da Rússia. Só que como a Rússia está na guerra com a Ucrânia e a Europa está, né, boicotando ali a Rússia, eles não estão comprando o gás natural deles. Então pode ser um impacto. A própria China comprava gás natural dos Estados Unidos e também parou de comprar depois que o tarifaço começou. É sempre bom lembrar, a China ainda tem muita usina a carvão, né? E isso também pode ter uma repercussão interna nos próprios planos do Trump de aumentar a produção de combustível fóssil. Vocês lembram que, né, desde a campanha ele tinha o famoso drill, baby drill, né? Vamos perfurar mais. Só que está acontecendo uma coisa curiosa que pode prejudicar isso, que é o quê? A guerra tarifária está gerando uma queda no preço do petróleo mundialmente. E quando o petróleo está muito baixo, pode não ser interessante para quem quer fazer novos investimentos em petróleo. Porque, imagina, você vai abrir um novo poço, vai fazer uma obra ali, né, para conseguir perfurar, para extrair petróleo. Se o petróleo está com preço baixo, você vai abrir uma nova
frente de exploração? Não vai, né? E ainda tem a própria questão de fazer o poço. Por quê? Poço precisa de aço. E os Estados Unidos sobretaxaram o aço no mundo inteiro. Sim. Então, até para fazer um poço de petróleo hoje, o New York Times deu uma reportagem sobre isso, já está de 10 a 20% mais caro do que era antes do tarifaço. Então, assim, a gente pode ver aqui, né? A transição vai continuar por causa da China, o combustível fóssil está sendo afetado aqui. Parecem boas notícias, mas o cenário ainda está nebuloso, está complexo, e eu acho que a gente tem que ser um pouquinho cauteloso. E aí, quando a gente fala de tecnologia verde, pode ser outra parceria interessante, né? Inclusive na exploração dos minérios, porque faz tempo que os chineses estão de olhos nas jazidas minerais brasileiras, mas o foco vem mudando. Antes era só minério de ferro, né, que eles importam, e também tem negócios aqui no Brasil, porque continua sendo importante para a construção civil chinesa. E agora, a China passou a se concentrar também nesses minérios críticos, inclusive fez uma parceria da China, né, de uma empresa chinesa, a Huayou, com a Vale, lá em Indonésia, para explorar níquel, que também tem aqui no Brasil. E em novembro do ano passado, durante o encontro do G20 no Rio, quando o Xi Jinping estava aqui, foi assinado um acordo bilateral sobre a exploração de minérios críticos. A China tem a maior reserva de terras raras do mundo e aqui no Brasil ela está interessada em minérios como níquel, lítio e nióbio. Eu nem sabia, mas o Brasil lidera a produção mundial de nióbio, com 91% da produção. E no ano passado, a maior produtora desse minério no país foi uma unidade da chinesa CMOC, em Goiás, que foi comprada em 2016 da Anglo American. Quer dizer, eles já estavam com esse interesse e nos últimos 5 meses, as empresas chinesas adquiriram mais 2 grandes negócios nesse mercado, desembolsando cerca de 840 milhões de dólares. Um deles é a mineração Taboca, que tem uma mina no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, com reservas expressivas de minério de estanho, contendo nióbio, tântalo, zircônio, urânio e terras raras. Outra coisa é que a montadora de automóveis BYD recentemente confirmou que adquiriu direitos de exploração de reservas de lítio, né? Quer dizer, ela não só vai usar o lítio para as baterias, mas vai explorar lítio no Vale do Jequitinhonha, que é ali que estão as principais reservas de lítio conhecidas do país. É interessante porque essa é uma região que sempre foi pobre, agora se tornou o Vale do Lítio e está sendo disputada por chineses e por americanos, que também estão construindo uma planta de exploração ali. Vamos ver agora, né, que o presidente Lula vai visitar o Xi Jinping na China aí no próximo dia 4 de maio, que coelhos ele vai tirar da cartola. Mas é uma relação que tende a se intensificar, né, Giovana? A gente vai ver uma série de reuniões entre Brasil e China nas próximas semanas. E tem uma expectativa de que o Brasil poderia se aproveitar, além dessa questão comercial, mas também para fazer uma parceria com a China, mirando uma liderança aí contra a crise climática, né? Claro, muito de olho na COP30. Então, nessa semana, o embaixador André Correa do Lago está em Pequim. Agora, em maio, o Lula vai para lá e em julho, quando vai acontecer a cúpula dos BRICS, talvez o Xi Jinping também venha aqui para o Brasil. E aí, já tem gente sugerindo que talvez aí poderia se começar a pensar num G2 pelo clima, né? Um novo G2 pelo clima. Por quê? Porque há 10 anos, quando foi assinado o famoso Acordo de Paris, que é o grande acordo que a gente tem para combater mudanças climáticas, ele só foi possível porque naquela época teve um G2, mas foi entre Estados Unidos e China. Por causa disso, né, porque os dois se uniram, foi possível chegar ao acordo. E agora estava se questionando, né, será que não era hora de ter um novo G2, só que agora China e Brasil? De olho, claro, na COP30, né? Isso poderia impulsionar investimentos verdes e, de repente, aí uma nova liderança climática sul-sul. O que eu acho que, se isso acontecesse, realmente poderia gerar uma onda de otimismo que viria bem a calhar nesse momento que a gente está vivendo, né? Olha só, terminando aí um bom dia fim do mundo com uma onda de otimismo, né? Bom, é com essa onda de otimismo que a gente vai agora para o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel nos traz uma boa notícia lá, direto da redação.
A luz no fim do túnel de hoje tem a ver com um alimento que eu aposto que você já comeu ou vai comer ainda hoje: o arroz. O cultivo desse item, que é tão presente no nosso dia a dia, emite metano, um dos gases que mais contribui para o aquecimento global. Não é o próprio arroz que emite o metano, mas sim o ambiente alagado onde ele é produzido. A planta do arroz emite uma substância que serve de alimento para as bactérias que vivem na água, e a decomposição dessa substância é que libera o metano. E o impacto do cultivo de arroz para o clima não é desprezível, não. Ele responde por cerca de 10% das emissões de metano em todo o planeta. A boa notícia é que cientistas da China e da Suécia produziram uma variedade de arroz que emite até 70% menos metano do que o arroz comum, e ainda alcança uma produtividade maior do que a média. E vale dizer que essa nova variedade de arroz não é transgênica, ela é fruto do cruzamento de 2 espécies diferentes de arroz. As informações são da Folha de São Paulo. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, a gente deixou algumas matérias e links interessantes que você pode acessar em apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. E o Bom Dia Fim do Mundo agora é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos que, se você ainda não conhece, está na hora de conhecer. Tem podcasts para todos os ouvidos. Lá você pode encontrar mergulhos narrativos com a Rádio Escafandro, grandes séries com vida de jornalista e também histórias sobre grandes fraudes científicas no Ciência Suja. Procura ali pelos podcasts da Rádio Guarda-Chuva no seu tocador favorito e boa escuta. Agora eu vou ficando por aqui, mas antes me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Até a próxima semana, Giovana. Abraço, Terto. Tchau, Marina. Tchau, pessoal. Até semana que vem. E um abraço, Marina. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Tchau, Giovana. Tchau, pessoal. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast, no YouTube da Agência Pública. Também na quinta, 5h30 da tarde, através do C3 TV. E segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo.